Olá amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nossa série de estudos da obra O Espírito da Verdade. E hoje faremos uma análise da mensagem 10, intitulada Avisos da Criação, da autoria do espírito André Luiz. Vejamos então o que ele nos traz. A presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala em Deus. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva revela ordem em cada pormenor. Em a natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar. Há sabedoria em todas as coisas. Embora sem tato, a trepadeira sabe encontrar apoio. Não obstante sem visão, o girassol descobre sempre o astro-rei. Em tudo existe afeição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Sem recapitular movimentos, a Terra desagregar-se-ia. A fé construtiva não teme a adversidade. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. A obediência não dispensa a firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas, resoluta e perseverante, atravessa o rochedo. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente, o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento supostamente vadio trabalha na função de cupido das flores. Volume não expressa valor. Apesar de pequenina, a semente é gota de vida. A palavra feliz constrói invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, o vale mais baixo recolhe, ao fim, a maior parte da água. Para revelar-se, o bem não exige trombeta. Conquanto invisível, a onda de perfume, muita vez, nutre e refaz. No campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será a planície de amanhã. André Luiz. Nesse texto, André Luiz nos traz alguns momentos, algumas circunstâncias para nos demonstrar, para ilustrar que em tudo no universo existe a presença de Deus e sua manifestação. Podemos encontrar esses avisos da criação em tudo que existe à nossa volta. Desde a pedra em seu silêncio, conforme coloca André Luiz, até tudo aquilo que funciona dentro do universo conforme os corpos celestes fazem, que tem os seus movimentos, que tem a sua função particular nessa imensidão universal. Então, em tudo aquilo o qual nós lançarmos nossos olhares, encontraremos avisos da criação nos demonstrando que ali existe a manifestação de Deus, de que ali existem leis perfeitas, imutáveis, que regem a tudo, desde a pequenina pedra, novamente, até algum corpo celeste, como um planeta ou o que quer que seja. Em O Livro dos Espíritos, nas questões 615, 616 e 617, Allan Kardec trata, junto com os espíritos, das questões referentes às leis naturais ou leis divinas. E fazendo uma pequena análise dessas três questões, as quais nós convidamos todos a fazerem a leitura em O Livro dos Espíritos, podemos tirar as seguintes e poucas conclusões. Todas as leis da natureza são divinas, porque Deus é o autor de tudo. Deus, conforme nos explica na primeira questão de O Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele é o ser, o autor de todas as leis que regem o nosso universo. Também podemos concluir que a harmonia que reina no universo, tanto material como moral, se funda nessas leis que são perfeitas e existem desde toda a eternidade. Allan Kardec, inclusive, nessa parte de O Livro dos Espíritos, faz uma pequena divisão, dizendo que existem as leis físicas, leis da matéria, que são do escopo da ciência estudar, e existem também as leis morais,
que são mais da alçada da filosofia, das religiões e etc. Então, independente do tipo de lei, seja ela física, seja ela moral, todas elas estão dentro do mesmo tipo. São leis divinas, leis naturais, as quais tem por autor Deus. E também podemos concluir que são imutáveis. Existem de toda a eternidade e não há nada que as abalem. Também não se modificam. Percebemos que tudo funciona com harmonia, com precisão. Se tomarmos, por exemplo, nosso planeta Terra, ele gira em torno de si mesmo em um movimento de rotação por um período de aproximadamente 24 horas e dá um giro em torno do Sol no período de um ano, num movimento chamado translação, de aproximadamente 365 dias. Tudo isso funciona de forma precisa, matemática, sem que ninguém imponha e sem que ninguém perturbe essa harmonia. Concluímos assim que tudo funciona baseado em leis, leis que têm por autor Deus. E Allan Kardec faz um comentário interessante no capítulo 14, Os Fluidos, do livro A Gênese, no item 12, nos dizendo que tudo se liga, tudo se encadeia no universo, tudo é submisso à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a materialidade, a mais compacta, até a espiritualidade, a mais pura. Então tudo tem uma finalidade, tudo se encadeia, tudo tem uma razão e tudo está submetido às leis naturais, às leis divinas. Novamente, desde uma pequena pedra até um corpo celeste. E é por isso que o Espírito André Luiz vem nos trazer algumas circunstâncias, alguns pontos, momentos onde nós conseguimos, por exemplo, perceber a manifestação de Deus, a existência dessas leis. Então ele traz, por exemplo, que o universo repousa na disciplina. Conforme comentamos, os astros, sejam eles planetas, as estrelas, se movem sem que ninguém as perturbe e sem que ninguém impulsione. Simplesmente funcionam baseados em leis imutáveis e divinas. André Luiz diz: o labirinto da selva revela ordem em cada pormenor. Na natureza tudo se encadeia, tudo funciona com a mais precisa harmonia. Embora sem tato, a trepadeira sabe encontrar apoio. Ou seja, a trepadeira, essa planta, ela não possui tato, mas ela consegue encontrar apoio para ir se escorando nos muros, nas paredes, assim como o girassol, sem olhar, consegue descobrir a direção do sol para captar a sua luz. Quem é que ensina? Quem é que impulsiona? Ninguém. Simplesmente acontece, baseados em leis já estabelecidas. André Luiz comenta: o penhasco no dilúvio é ponto de segurança. Porque um penhasco é um local onde nós podemos cair e essa queda será fatal. É um local muito alto. Mas, em um dilúvio, esse penhasco se torna o ponto mais alto, um ponto de segurança. Então vejamos que tudo tem uma utilidade. Ele também diz: humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas resoluta e perseverante atravessa o rochedo. A água, ela se amolda a qualquer lugar, mas resoluta, com perseverança, ela tem a capacidade de empurrar, de perfurar e de destruir também. O vento, supostamente vadio, trabalha na função de cupido das flores. Podemos achar o vento algo vulgar, algo sem sentido, que muitas vezes até nos incomoda, dependendo do clima. Se estamos em um inverno, o vento é cortante. Se estamos no calor, de repente pode vir um vento quente que mais abafa do que auxilia, do que refresca. Mas vejamos que interessante, o vento trabalha na função de cupido das flores, levando os pólens. Então percebamos que existe uma finalidade útil. Volume não expressa valor, também diz André Luiz, porque apesar de pequenina, a semente é gota de vida. A semente, pequenina, e que nós muitas vezes não damos valor, é o que faz, quando cultivada na terra, nas condições apropriadas, faz surgir plantas, flores, árvores. André Luiz também comenta: para revelar-se, o bem não exige trombeta.
Ou seja, em tudo isso nós percebemos o bem, as leis funcionando de forma correta. Não existe alarde, não existe trombeta, simplesmente acontece. E aí fica o nosso questionamento. Uma vez que tudo no universo tem uma finalidade útil, uma vez que tudo funciona de forma harmoniosa, imperturbável e que tem um objetivo, qual é o nosso papel nessa imensidão universal? Qual é a nossa finalidade nesse progresso do universo? Vamos ao Livro dos Espíritos na questão 132. Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, nisso é que está a expiação. Ou seja, expiam porque nós ainda erramos, nós tomamos atitudes equivocadas e acabamos por colher sofrimentos que são consequências, resultados das atitudes equivocadas que tomamos, que se não tivéssemos tomado, não estaríamos passando por elas. Então aí também já percebemos outra lei, a que Kardec traz, lei de causa e efeito, como nós vulgarmente costumamos dizer, colho exatamente aquilo que eu planto. Então é nessa movimentação que nós vamos chegando à perfeição. Mas o Espírito continua. Visa ainda outro fim, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, que são as suas leis. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, ele trabalha por si próprio e nesse trabalho que executa por si em busca da perfeição, auxilia também no progresso de todo o universo. E assim Allan Kardec comenta: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, de Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então vejamos a perfeição. Quando nós encarnamos, nós trabalhamos pelo nosso próprio aprimoramento a fim de nos aproximar de Deus. E conforme nós trabalhamos em nosso aprimoramento, nós também auxiliamos, de uma forma, o progresso da humanidade, de todo o universo. Então, novamente, tudo se encadeia, tudo tem uma finalidade útil. E para encerrar esse nosso pequeno estudo e reflexão, deixo um trechinho de uma mensagem assinada pelo Espírito Benedita Maria, psicografada no livro através do médium Raul Teixeira, que se chama Todos Precisam de Paz na Alma. Nos diz Benedita Maria: procure encontrar e compreender os motivos pelos quais Deus o situou no mundo, no tempo presente, em meio às realidades em que se acha, e não viva ao sabor da sorte. A sua estada na Terra é muito importante para que você se deixe viver sem razão. Então vejamos a beleza dessa mensagem. Procuremos encontrar os motivos pelos quais Deus nos situou aqui. Ela diz: a nossa estada na Terra é muito importante para que nós vivamos sem razão. Procuremos então entender qual é o nosso propósito e façamos a nossa parte nessa obra universal. Com certeza, cada um de nós, assim como tudo que existe no universo, possui uma finalidade útil e devemos trabalhar em harmonia com tudo que existe à nossa volta: a natureza, as pessoas, os animais, os planetas e os universos. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Dúvidas, comentários ou sugestões é só deixar logo abaixo do vídeo. Espero vocês na próxima quarta-feira para a continuidade do estudo da obra O Espírito da Verdade. Muita paz a todos e até lá!